Olá, pessoal, tudo bem? Aula 2, aprofundando um pouco mais. Vamos estudar hoje sobre frequência. Frequência. Normalmente, quando se fala de frequência, nós estamos falando de alguma coisa que acontece periodicamente dentro de um espaço controlado de tempo. Então, por exemplo, né? Frequência cardíaca. Seu coração bate quantas vezes por minuto? Então, dentro de um espaço controlado de um minuto, quantas vezes o seu coração bate? Né? Então, 80, 100 vezes, aí está muito emocionado, 110, 120 vezes, não é isso? Em áudio, a gente tem que ter um conhecimento quase que decorado do espectro de frequências que o nosso ouvido percebe como som, ok? Pode ser traduzido pelo cérebro como som. Então, você tem aí um espectro entre 20 Hz e 20 kHz. É um espectro não somente audível, mas amplificável. Né? O ouvido do ser humano aí é jovem, no ápice da vida, 25 anos, até os 30, 35 anos. Entre 25 e 35 anos, você percebe entre 20 e próximo de 17, 18 kHz. A partir dos 15 kHz até os 20 kHz, a gente já enquadra atualmente como ultrassom, ok? Por quê? Porque o rádio, por exemplo, utiliza, né, o rádio FM utiliza-se de uma subportadora de 19 kHz para transmitir simplesmente uma informação. Ó, este som é estéreo, faz acender aquela luzinha de estéreo no rádio. É uma subportadora na transmissão que faz com que aquela informação seja decodificada como estéreo. Mas afinal, o que é kilohertz? O que é hertz? Né? O que se trata disso? Então, normalmente quando a gente fala de frequência, vamos traduzir para uma linguagem mais simples. Frequência é vibração, tá? Se você pegar uma régua dessas de escola, colocar, um pedaço dela na mesa e bater nela, você vai ver que ela vai subir e descer durante algumas vezes até ir amortecendo e parar. Então ela vai para um máximo positivo, um máximo para cima, máximo para baixo, volta ao meio, né? Passa pelo meio, faz isso até perder força e cessar. Esse mesmo movimento cinético acontece com uma corda de violão. Dependendo do tanto que ela está esticada, ela produz uma nota. Uma nota musical é composta de vibrações X, um tanto indeterminado de vibrações, medidas em um segundo. Então, nós estamos falando de um minuto, agora atrás, né? Frequência cardíaca. Não, agora nós estamos falando de vibrações por segundo. Então, 1 Hz, a unidade Hertz, é uma vibração completa, como se fosse a régua. Subir e descer e voltar para o zero. Um ciclo completo, que é representado por uma senoide, que é essa onda que vocês estão vendo aí agora. Esse gráfico é 1 Hz, é um ciclo desse aí por segundo. Então, essa é a primeira compreensão de frequência. A partir de 20 ciclos desse por segundo, nosso ouvido é capaz de perceber como som.
ok? E aí, quanto mais você aumenta o número dessas vibrações por segundo, mais a tonalidade vai ficando mais aguda. Por exemplo, a minha voz ela oscila aí entre 250 até 400 Hz na frequência fundamental. Isso é um outro assunto, harmônicos e frequência fundamental, né? A voz masculina normalmente gira em torno disso. Esses locutores que a gente conheceu aí durante anos, né? Cid Moreira, né? Esses vozeirões graves, né? Barry White, cantor, eles conseguiram descer um pouco mais. As cordas vocais deles conseguiam vibrar assim mais graves, dentro ali dos seus 150, 170 Hz. Em alguns casos até 100 Hz, né? Alguns baixos do que eu estou falando é dos naipes de um quarteto. Tem o baixo, tem o barítono, tem o tenor, tem o contralto e tem o soprano. Cada um representa uma determinada faixa de frequências. Então você tem essas frequências todas aí distribuídas conforme o número de vibrações por segundo. O que o técnico de som tem que saber, na verdade? Tem que decorar cada frequência? Não, ele tem que decorar mais ou menos a região onde ele vai trabalhar. Então, para facilitar isso, criou-se uma metodologia que divide o espectro de áudio em 5 regiões: grave, médio grave, médio agudo e agudo. Podem se incluir nessas 5 divisões mais duas: subgraves, que estão abaixo da frequência de grave captada pelo ouvido como som contínuo, e no agudo os ultrassons, que muita gente conhece ultrassom aí pelo vou fazer um exame de ultrassom para ver se a minha esposa está grávida. O ultrassom já não consegue ser ouvido pelo ouvido humano, mas ela consegue ser ouvida, os ultrassons, né, as frequências de ultrassom conseguem ser ouvidas por alguns animais. E por serem muito direcionais, conseguem, por exemplo, retornar ao ponto de onde foram emitidas, de maneira a ser usada por sonares, por aparelhos de ultrassom e até na natureza, né? O morcego, por exemplo, utiliza-se de ultrassons para poder se orientar geograficamente onde estão as barreiras, já que ele enxerga mais mal do que eu. Então, o morcego ele consegue, através de silvos ultrassônicos, se orientar. Mas vamos voltar aí ao básico. Vamos lá? Grave, grave, médio, médio agudo e agudo. Inicialmente é o que a gente tem que saber, porque é dentro dessas 5 divisões que está nossa área de interesse, 100%. Tá? Então, você vai dividir a voz masculina entre o grave e o médio grave. Isso eu estou falando na forma comum, né? Claro que tem as exceções. E você vai dividir a voz feminina entre médio e médio agudo. É claro que existe uma outra coisa chamada envoltória. Por exemplo, se não fosse a emissão de agudos, nós não conseguiríamos, por exemplo, pronunciar S's e F's com clareza, com uma clareza satisfatória. Quando você fala, por exemplo, ao telefone celular,
você não escuta os S's e F's, as emissões, a envoltória de ar, um sussurro, com clareza, porque na transmissão de rádio que acontece nessas, nessas, nessas formas de comunicação, acima de determinada frequência já é considerado como ruído, já é uma coisa que precisa ser suprimida. Então, voltando aqui, se você tem frequências pré-definidas, nós estamos falando, por exemplo, da voz masculina. Se você tem uma banda de frequências pré-definida, você não está falando das envoltórias, dos detalhes da emissão de ar, mas sim do tom fundamental, da parte fundamental da frequência. Então, se eu chegar aqui e começar, é um tom fundamental. Agora, eu conversando com vocês, para vocês entenderem, desculpe, tem que haver consoantes que são emitidas de uma forma, grosso modo falando, ruído. S's, F's, X, não é isso? Então, a divisão de frequências, o que realmente precisa estar normalizado primeiro, a minha voz como ela é. Então eu preciso saber em que região a minha voz está. Está no grave? Está no médio grave? Está no médio? Está no médio agudo? Está no agudo? Em segundo lugar, se essas emissões secundárias estão muito exacerbadas ou elas estão equilibradas. Então, este é o compromisso técnico de ajuste de uma voz. E o mesmo se aplica a outros instrumentos acústicos. Por exemplo, violão, né? Violão de aço. Se a pessoa arrastar o dedo na corda, você tem o atrito da corda com traste ou trasto ali do braço. Se isso estiver na mesma altura do que a nota que está sendo emitida, tem de ser suavizada. Entenderam? Você tem que buscar sempre o equilíbrio do que o ouvido ouviria de forma agradável, equilibrada. Então, para isso acontecer, precisamos tomar contato com o espectro de áudio como ele é. Está aí na tela para vocês verem o espectro de áudio. As suas subdivisões estão aí, ó. O grave, nós estamos tomando aí por base, gente, a escala comercial, a escala da indústria, tá? Então, o grave com frequência central em 100 Hz. É o meio do grave, ok? Médio grave, aí com a sua frequência central, médio grave em 250 Hz. O médio com a sua frequência central em 1 kHz. Médio agudo com a sua frequência central em 5 kHz. Agudo, frequência central 10 kHz. E aí daí para cima você tem os ultrassons e para baixo aí você tem o subgrave. Vamos explicar rapidamente essas duas subdivisões aí no grave e no extremo agudo. Você nunca teve a oportunidade de ver um botijão de gás explodir, né? Espero que não. Mas o que acontece é que a 200, 100, 200 metros há um deslocamento de ar
quando um botijão, uma coisa qualquer explode, um deslocamento de ar que é percebido pelo ouvido como um soco, ok? Então você tem muitas histórias de soldados ali na guerra que ficaram surdos, não ficaram lá ouvindo muito bem, ou perderam parte da audição, porque ficaram próximos da explosão de uma granada. O deslocamento de ar é tão forte que provoca o estouro do tímpano do ouvido. Então pode-se concluir que o subgrave ele não é propriamente ouvido, mas ele é sentido, certo? Então, voltando aqui para o campo do áudio, você tem a mesma sensação quando você vê aquelas competições de carro de som, né? Se você observar bem o alto-falante, quando eles abusam ali do grave, botam aquelas frequências 40 Hz, 50 Hz, você vê claramente o alto-falante tremendo. Dá para se perceber como que o alto-falante vibra em frequências muito graves ou subgraves, né? Quando o bumbo de uma bateria bate, se você estiver perto da caixa de subgrave, a caixa grande, você vai sentir aquele grave que bate no peito, né? Daquela pancada. Muito bem. Então, essas frequências muito baixas são muito graves e elas não são ouvidas propriamente como som. Nós temos uma noção de que aquilo faz parte do som, mas é um deslocamento violento de ar. Ok? E quanto mais você sobe a frequência, mais fica palatável, vamos falar assim, ou compreensível o som em si, a continuidade do som. Mesmo que seja, por exemplo, num instrumento acústico como o violão, se o violonista tocar lá a primeira nota, que é a mais aguda, ela vai vibrar por um tempo e vai sendo amortecida. Na guitarra elétrica existe a mesma guitarra, as mesmas posições, as mesmas escalas, inclusive a mesma forma de se formar acordes. Mas a instrumentação eletrônica que tem depois faz com que essa frequência que foi produzida ali oscile com ou uma riqueza maior de harmônicos, que são outras frequências múltiplas daquela primeira, que vão dar sustentação ao som. Ou ainda podem imprimir ali naquela forma de onda senoidal pura. Senoide é aquele gráfico que a gente viu, tá, no início. Aquilo é uma senoide. Podem imprimir distorções na forma pura da senoide, produzindo outros tipos de sons. Como a gente escuta, bota uma distorção aí na guitarra. A distorção está mexendo diretamente na forma de onda. Está deixando de ser um sinal puro senoidal para ser um sinal distorcido com exacerbação das harmônicas, conforme a regulagem que a pessoa colocar. Tá? Então, percepção de graves. Contrabaixo acústico produz frequências dentro da região dos graves. Contrabaixo elétrico, a mesma coisa. Produz essas frequências dentro da região dos graves e vai até ali o médio grave. Tá? Todos os dois contrabaixos. A tuba, né, que é o contrabaixo dos metais, produz frequências dentro do espectro grave e iniciozinho do médio grave. Guitarra elétrica. Começa lá no médio grave e vai até o iniciozinho do médio agudo. O teclado ou o piano produz frequências que vão lá do finalzinho dos graves
até o início do agudo. É o mais abrangente, né? Aí pode se destacar a harpa também tem essa capacidade. Além da polifonia, né? São 10 dedos, são várias frequências sendo produzidas ao mesmo tempo. Tem que se levar em conta isso, tá? Os instrumentos de sopro, saxofone, está dentro do mesmo espectro de voz, entre a voz finalzinho da voz masculina até a voz feminina. Trompetes estão essencialmente nos médios. As flautas estão do médio fundamental até o médio agudo, né? Aí, bateria você tem o bumbo, que é essencialmente grave, e ele é um pulso forte de grave, como você tem os tons, que já tem um tempo de ressonância um pouco maior do que o bumbo. Eles vibram por mais tempo dentro de uma frequência que está ali no espectro dos médio graves, até o início, do início dos graves ali até o médio grave, contando do floor tom até o tom e o tom menorzinho. A caixa da bateria já é uma coisa um pouco mais complexa, que você tem o som do tambor e o som de um ruído mais agudo, que são as esteiras que estão embaixo, equalizados na mesma altura, provocando o som estalado característico da caixa. Tem caixas de vários tamanhos, várias espessuras, e portanto você tem várias tonalidades de caixa. Fora que a caixa pode ser tocada no aro, pode ser tocada numa técnica chamada rim shot, pode ser tocada centralmente. Fora os rufos, que estão mais próximos de uma definição de ruído muito rápido, né? São estalos muito rápidos, mas que, se você souber equalizar direitinho a caixa, esses ruídos, esse rufo pode sair muito bonito, muito bem definido. Os pratos da bateria também são ruído? São ruído. Um ruído que está do médio até o agudo. Ok? O que facilita um pouco a identificação dos pratos, já que mesmo um prato grande, um Haid, apesar de ele ser um prato que a gente chama de condução, ele tem um tempo de vibração, ele tem um tom mais ou menos definido, ele é muito rico em harmônicos, mas ele nunca vai chegar no gravão lá, né? Esses gravões são suprimidos ali na hora do registro, porque você tem instrumentos graves e precisa definir qual o papel de cada um ali na bateria. Então é importante você entender esses 5 pontos: grave, médio, médio agudo e agudo, para que você consiga tirar um som honesto e fazer as correções necessárias, o equilíbrio necessário para conseguir aquele som real que um ouvido ao natural ouviria. Então é preciso decorar algumas frequências. Por exemplo, as mesas mais simples, elas não têm o que a gente chama de equalizador paramétrico, cuja sintonia pode ser mudada. Sintonia onde você vai dar parâmetro, onde você vai decrementar ou acrescentar aquela frequência, pode ser mudada. As vezes mais simples tem praticamente um controle de tom. Você tem lá 3 botões escrito grave, médio e agudo. O grave está centralizado em 100 Hz. O médio está centralizado em 1 kHz. E o agudo está centralizado em 10 kHz. Então, ali, a combinação daqueles 3 botões
podem gerar uma correção, mesmo que precária, mas podem gerar uma correção de parâmetros na captação de um microfone, tá? Aí a mesa um pouquinho mais sofisticada, ela já tem pelo menos o controle dos médios, que é a maior gama de frequências está dentro se você considerar médio grave até o médio agudo, é onde o espectro é maior, tem mais resolução. Então, normalmente o parâmetro está nos médios, que também são mais fáceis de oscilar, né, de dar realimentação acústica ou feedback, do jeito que você queira chamar. Ok? Então, você tendo aí a noção, observando as gravações, sabendo identificar o que é grave, o que é médio, o que é agudo, percebendo nas microfonias, né, nas realimentações acústicas, conseguindo reconhecer algumas frequências, você já é capaz de estabilizar um som. Por isso é muito importante estudar estes sons e decorar. Quanto mais frequências e tons você tiver na sua biblioteca auditiva decorados, mais rapidamente você consegue equacionar as tendências e as falhas de um ambiente, de um conjunto de caixas, de um microfone, de um conjunto de retornos, que são caixas, que são os monitores de quem está fazendo a apresentação. Decorar essas frequências, esses pontos, e você vai ver mais adiante que eles não variam muito, não. É muito difícil você ter uma realimentação numa frequência muito diferente, elas estão sempre nas mesmas frequências, porque os métodos de fabricação e os métodos de tratamento dos ambientes também são praticamente os mesmos. As formas das salas de gravação, as formas das fabricações das baterias, dos violões, tem um padrão. Então, as frequências que sobram, as frequências que estão mais tendenciosas a oscilar, também são mais ou menos as mesmas. O que fica fácil você pegar lá o equalizador cheio de botões e resumi-lo a alguns ajustes, alguns minutos de ajuste, conseguir estabilizar uma sala, um som que esteja aparentemente muito complicado. Eu espero que você invista nesse assunto. Como eu sempre vou dizer, você se inscreve no canal. Não faça só o comentário sobre a aula, mas faça também perguntas. Faça perguntas, tire suas dúvidas aqui pelos comentários, que eu prometo responder a todas, se já não estiverem respondidas. Ok? Beijo grande, fique com Deus e até a próxima.